Um decreto federal incluiu as academias de todas as modalidades entre as atividades essenciais, mas a volta dos serviços depende dos estados e dos municípios. Só que reabrindo ou não nos próximos dias, quais as opções para os consumidores que já ficaram sem os serviços durante a pandemia? Quem tem contratos longos de 6 meses a 1 ano com academias de ginástica ou de outras modalidades, provavelmente está sem aulas ou treinos presenciais durante o estado de calamidade pública. Desde o início da pandemia, os órgãos de defesa do consumidor têm sugerido o diálogo entre clientes e empresas como primeira opção. No caso das atividades físicas, tanto o PROCON estadual quanto a Secretaria Nacional do Consumidor já emitiram recomendações específicas. As academias podem oferecer aulas à distância desde que a modalidade online seja aceita pelo consumidor e permitida pelo Conselho Regional de Educação Física. Há também a possibilidade de reposição das atividades após o fim do isolamento, com a prorrogação dos contratos. Neste caso, o consumidor pode continuar pagando as parcelas, negociar a interrupção dos pagamentos ou uma redução do valor. Dentro do espírito de solidariedade, a gente fala para aquelas pessoas que têm essa condição, que mantenham os seus contratos, paguem as suas mensalidades e obtenham a prorrogação do contrato pelo prazo em que houver a suspensão das atividades. Solidariedade é você não provocar, de repente, com as rupturas de todos os contratos, praticamente a falência dos estabelecimentos. E isso não é bom para o consumidor, porque a longo prazo diminui a oferta e com uma demanda posterior ao isolamento grande, pode fazer, por exemplo, a elevação de preços, né, a dificuldade de acesso, vai chegar a um ponto que às vezes as academias não vão atender determinada demanda. Mesmo quando houver a reabertura das academias, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que produtos e serviços não podem colocar em risco a saúde ou a segurança dos cidadãos. Se o consumidor não quiser retomar as atividades imediatamente, o caminho sempre é tentar uma solução amigável. Se não for possível fazer a reposição das aulas ou se o consumidor quiser cancelar o contrato, não podem ser aplicadas taxas nem multas neste momento. O reembolso deve ser proporcional ao valor pago e ao tempo de serviço não prestado. Obviamente, os consumidores terão direito a uma rescisão contratual sem aplicação de quaisquer penalidades, principalmente multas, mesmo que previstas em contrato, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, não permite essa possibilidade, uma vez que houve um caso fortuito, ou força maior, como queiram interpretar, que foi um fato superveniente, alheio à vontade do consumidor, né, e que modificou o cenário lá de quando houve a contratação. No entendimento do PROCON estadual, a empresa tem prazo até o fim do contrato original para devolver o dinheiro ao consumidor. Já o órgão ligado ao governo federal sugere que o reembolso possa ser feito após o fim do isolamento e das medidas de combate à pandemia. A Secretaria Nacional do Consumidor alerta ainda que a interrupção dos pagamentos sem uma negociação prévia pode ser considerada quebra de contrato. E aí sim o consumidor estaria sujeito às multas contratuais. E é sempre bom lembrar, registre toda a negociação para se garantir, caso precise, acionar a justiça. Eu sei que hoje os fornecedores também se encontram em certa vulnerabilidade, provocada por essa pandemia, mas no equilíbrio das forças, o consumidor ainda se coloca ainda mais vulnerável do que o fornecedor.